Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Simone Paiva Okuzono, sou da Unirio e do Departamento de Biblioteconomia, sou professora na instituição desde 2017 e hoje estou aqui responsável por mediar esse encontro de hoje. Desde já eu gostaria de saudar a todos, desejando um excelente momento, que nós possamos aproveitar das conversas que serão apresentadas aqui e especialmente compartilhar e trocar experiências sobre esse tema que é tão cativo para todos nós. Então, nós estamos na 11ª sessão, aqui eu já me adianto e peço desculpas aos organizadores, se porventura eu quebrar alguma espécie de protocolo na organização. Eu já publicamente agradeço a toda a equipe do evento, em especial ao professor Fabiano Cataldo, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês na noite de hoje. Nós estamos, então, na 11ª mesa, na 11ª sessão desse evento, que tem reunido tantas pessoas preocupadas e dedicadas ao estudo da temática das marcas de proveniência. Então, esse ciclo denominado As Marcas de Proveniência e a Cultura Material é uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico Documental, do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, da De Oliveira Lima Library, da Catholic University of America e da Biblioteca de Manguinhos, da Fiocruz. Aproveito agora para convidar as nossas palestrantes para a primeira palestra da noite. Nós teremos hoje o prazer de ouvir a Adriana Dias Gonçalves. A Adriana é graduada em Biblioteconomia, bacharelado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui curso na área de gestão de documentos de arquivo e gerenciamento eletrônico de documentos, e atualmente é bibliotecária da Fundação Biblioteca Nacional, sendo chefe substituta da seção de obras raras. A Adriana será acompanhada Teve um problema de áudio? Eu acredito que sim, que de repente o microfone desapareceu aqui. Peço desculpas, pessoas, mas realmente esses dispositivos tecnológicos, por vezes, eles têm vontade própria e acabam quebrando o clima aqui que eu estava construindo. Peço desculpas à Valéria, que eu estava já apresentando aqui a Valéria. Valéria, mil perdões. Valéria Alves de Freitas Werneck. Ela cursa mestrado profissional em biblioteconomia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, possui especialização em gestão e conservação de bens culturais pela Universidade Estácio de Sá, graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é chefe da seção de obras raras da Fundação Biblioteca Nacional e desenvolve pesquisa na área de organização do conhecimento, com ênfase em livros raros. As palestrantes irão apresentar o trabalho Marcas de Proveniência e Histórias reveladas pelo Inventário de Obras Raras da Biblioteca Nacional. Então, meninas, será um prazer poder ouvir um pouco da comunicação de vocês. Obrigada, professora Simone. Boa noite a todos. Eu vou desligar a minha câmera porque ela dá um pouco de interferência na apresentação, tá? Eu aproveito também para agradecer aos organizadores, né, do ciclo de palestras pelo convite e a todos que estão nos ouvindo agora. Bom, nós vamos então falar, como foi anunciado, sobre as marcas de proveniência e as histórias reveladas pelo inventário da seção de obras raras da Biblioteca Nacional. Pode passar. Pode passar o primeiro slide. Deu uma travada aqui.
Acontece. Foi. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar sobre as marcas de proveniência e as histórias reveladas pelo inventário de obras raras da Biblioteca Nacional. Pode passar. Travou de novo? De novo. Muito bom. Tá pior do que eu. Tô tentando. Tá. Pronto. Bom, os livros, eles são objetos que narram acontecimentos históricos, científicos, culturais, sociais, literários, que permitem uma conexão entre o passado e o presente. Mas eles também podem nos contar histórias que vão muito além daquelas impressas em suas páginas. Eles nos dizem, por exemplo, de onde vieram, a quem pertenceram, onde foram vendidos, se foram dedicados ou oferecidos a alguém, se foram lidos, se foram censurados. Enfim, as marcas contidas nos livros traçam a trajetória de um exemplar até a sua chegada a uma instituição. Muitas dessas histórias se encontram nas estantes da Biblioteca Nacional, e mostrar algumas delas, reveladas a partir do inventário realizado na seção de obras raras, é o que se propõe nesse trabalho. Na imagem, nós temos um exemplo de uma obra de 1564, volta o slide, intitulada Diálogo d'Amore, de Leão Hebreu, que fala sobre amor e ética, mas que também nos diz que faz parte do acervo fundador que veio com a família real, pois ela possui um carimbo da Real Biblioteca. Próximo slide. Agora eu vou falar um pouco da seção de obras raras, que foi criada em 1946 pelo Decreto Presidencial número 20.478, durante a administração de Rubens Borba de Moraes. Seu acervo inicial foi composto por obras selecionadas de um acervo geral, segundo critérios de raridade e preciosidade, sendo acrescido posteriormente por obras oriundas de compras, doações, depósito legal e permuta, ocupando mais de 2.000 metros lineares de itens em estantes, gavetas e cofres, em uma área de 520 metros quadrados no terceiro piso do prédio 7. A sala é identificada pelo nome do seu próprio patrono, o bibliotecário João Antônio Marques, que faleceu em 1892 e doou sua valiosa coleção de incunábulos, edições príncipes camonianas e outros impressos e manuscritos relativos ao período colonial à Biblioteca Nacional. Próximo slide. Dentre as competências da Biblioteca Nacional estão a difusão e disseminação do conhecimento contido no acervo. Para melhor planejar ações que tornem essas tarefas mais eficientes e eficazes, é preciso conhecer e identificar os itens e coleções que fazem parte deste acervo, incluindo suas marcas de proveniência. Próximo. E o inventário, por ser um instrumento que possibilita ter uma visão detalhada do acervo, é um alicerce para que se possa, a partir das informações coletadas, gerar subprodutos que auxiliem na formulação de diretrizes com a finalidade de desenvolver, preservar, salvaguardar e garantir a sua integridade. Próximo. A partir das informações coletadas, é possível saber a quantidade real de itens, identificando falhas e faltas, analisar o estado de conservação das coleções, detectar itens que ainda não foram processados, registrados, carimbados, catalogados, não incluídos no acervo, atualizar a base de dados e as fichas topográficas e identificar, por meio da análise material, as marcas de proveniência e propriedade dos itens de coleção. Próximo. Bom, a metodologia que foi utilizada, como a identificação das marcas de proveniência é uma das etapas do inventário, ela está inserida na metodologia adotada para a elaboração do mesmo.
Bom, a base para a realização do inventário são as fichas topográficas e uma planilha que foi elaborada previamente com dados como localização fixa, número de registro, carimbos e um campo de observações onde estão anotadas todas as informações encontradas na análise material do item, inclusive as suas marcas. Então, primeiramente, nós confrontamos a ficha topográfica com o item na estante, conferindo se ele possui marcador e número de chamada sequencial correto, registro patrimonial válido e carimbo, suas condições físicas, né, capas, folhas soltas, e em seguida é feita a conferência folha a folha para identificar sua completude, seu estado de conservação geral e as suas marcas, etiquetas, ex-libris, dedicatórias, marcas de leitura, de censura. A ocorrência, né, de fichas topográficas sem a equivalência do item na estante é sinalizada com um fantasma, com todos os dados da obra, que é colocado no lugar original de guarda e é incluído as informações da obra em uma lista de obras não localizadas no inventário. E todas as informações coletadas elas são inseridas, então, nessa planilha para, posteriormente, serem utilizadas para atualizar a base de dados, gerar relatórios, catálogos, listas, né, os subprodutos do inventário. Próximo slide. Bom, a fundamentação teórica, né? Tendo ciência da preciosidade do acervo, da importância das marcas de proveniência para atribuir caráter de unicidade a um exemplar, né, pois são, segundo Buchmann, potencialmente as mais valiosas peças de documentação relacionadas a uma coleção e que registram sua jornada ao longo do tempo, optou-se por incluir, né, no processo de inventário um levantamento minucioso de todas as marcas existentes nos itens, apesar de não estarem inscritas na catalogação. A realização desse inventário exaustivo, né, que trouxe mais informações do que apenas a localização ou a ausência da obra na estante, que já é o inventário periódico que é feito, né, se deu também, sobretudo, pela necessidade de conhecer mais a fundo as coleções e, assim, ter bases sólidas para propor projetos e melhorias relacionadas à segurança, preservação e atendimento ao usuário. Agora eu vou passar para a Valéria, para ela poder dar continuidade e apresentar alguma dessas histórias, né, reveladas por esse inventário inicial. Eu vou manter minha câmera desligada também, para melhorar a imagem e o som. Bom, quando nós pensamos nessa palestra, já estávamos no período de pandemia, mas nós esperávamos que nessa altura já pudéssemos ter voltado à biblioteca para que pegássemos as imagens de obras que nós já inventariamos. Algumas aqui nós até já passamos por elas, mas nós precisamos pegar as imagens como não retornamos ainda ao trabalho presencial, nós precisamos pegar as imagens no site da Biblioteca Nacional, na Biblioteca Digital, e algumas imagens são do nosso banco de imagens de exposições já realizadas na BN. A intenção não foi falar sobre cada tipologia ou sobre cada obra que está aqui sendo exibida, mas mostrar um pouco do que a gente pode encontrar durante esse processo de inventário que está sendo realizado. Estava ainda no começo, nós estávamos mais ou menos com 6 meses de inventário, parando para fazer uma autoavaliação e pensando nesse momento de avaliação, escolher uma coleção ou um nicho, né, de todo o acervo para que fosse trabalhada apenas as marcas de proveniência. Mas isso ainda não ocorreu, então eu vou mostrar algumas que nós selecionamos que achamos bem interessantes para que pudesse ser exibidas hoje. Uma delas, aqui a primeira imagem, nós temos o carimbo da Biblioteca Fluminense, que é uma das bibliotecas que a gente tem intenção de estudar durante o processo de inventário e provavelmente vai ser uma das coleções escolhidas para o estudo das marcas de proveniência. É uma biblioteca do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1847. Ela possuía cerca de 44 mil volumes, entre literatura, arte e ciências. Atendia ao público em geral.
E o catálogo está na seção de obras raras. Essa coleção foi doada à Biblioteca Nacional. E a gente quer levantar o que do nosso acervo, o que tem do acervo da Biblioteca Fluminense no nosso acervo. A gente sabe que ela não está só na seção de obras raras, está espalhada pela Biblioteca Nacional. E a gente quer saber qual é o quantitativo, quanto a gente recebeu, quanto ainda está disponível ao público hoje em dia. A segunda imagem é de uma Bíblia em espanhol. Essa gravura do urso, aqui vocês podem ver, é de um impressor, Samuel Apiário, que não usava essa marca há algum tempo, e ela foi colocada nessa Bíblia. Então, ela é conhecida como a Bíblia do Urso, e ela pertence ao acervo fundador, o acervo da Real Biblioteca. Depois nós temos uma marca de proveniência da coleção do Instituto Histórico. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu estou tentando passar o slide. Pronto. Nesse segundo slide, nós temos algumas marcas de posse, alguns ex-libris que nós selecionamos. Ricardo Xavier da Silveira, ex-libris de Alfredo de Carvalho. Temos o carimbo também de Dom Pedro II, já foi inclusive exibido aqui pela Jandira há algumas palestras atrás. Temos um documento em que nós retiramos o carimbo da biblioteca de Francisco Ramos Paz, que é uma coleção que foi doada à Biblioteca Nacional. Ela foi comprada por Arnaldo Guinle, doada à Biblioteca Nacional. Já possuía, já com carimbo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nomenclatura que foi adotada em 1889, em razão da Proclamação da República. Essa coleção do Ramos Paz foi doada em 1919, 20. Aqui acabou ficando uma imagem pequena, mas esse ex-libris de Pinto Barata é o único que eu tinha resgatado no meu celular, já do inventário que nós começamos a fazer. Esse ex-libris causou um grande burburinho quando foi localizado pelos estagiários, por conta da imagem e por conta do duplo sentido que ele sugere. E foi posso dizer que ele foi um grande incentivo. É um ex-libris já conhecido, mas os estagiários ficaram em polvorosa, se encontrariam outros ex-libris assim, tão peculiares. Aqui nós trazemos algumas assinaturas em histórias dos principais sucessos políticos do Império do Brasil. Nós temos a assinatura de Cônigo José Maurício Fernandes Pereira de Barros. A segunda imagem é uma obra do Jorge Amado. Ele chegou a ser processado por essa obra, enquadrado na Lei de Segurança. Essa obra entrou na BN em 1951 e foi transferida para a seção de obras raras apenas em 1982, quando essa assinatura do Jorge Amado mesmo é de uma visita dele à biblioteca em 1982, na época da transferência da obra para a seção de obras raras. Em seguida, uma outra obra com assinatura de André Rebouças. Aqui são obras com oferecimentos. Uma obra oferecida a Dom Pedro II e uma outra obra oferecida, a Dom Pedro II é oferecida pelo autor, e essa outra, o Movimento 17 no Ceará, também é oferecida pelo autor.
Aqui temos uma outra obra, uma Bíblia, é uma dedicatória da Sociedade Bíblica Britânica ao Imperador Dom Pedro II. Temos a obra A Carolina, é uma obra que fixa os limites entre Maranhão e Goiás. É uma dedicatória do autor Cândido Mendes ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Agora nós colocamos alguns carimbos da Biblioteca Nacional e da seção de obras raras. Temos aqui o carimbo da Biblioteca Nacional e Pública da Corte, foi usado a partir de 1822, com a independência. Os carimbos anteriores, né, da coleção fundadora, o carimbo da Real Biblioteca e da Biblioteca do Infantado. A Real Biblioteca era a Biblioteca dos Reis, e a Biblioteca do Infantado era dedicada à formação de seus filhos, dos príncipes. Temos o carimbo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que foi usado a partir de 1889. E carimbo da Biblioteca da seção de obras raras e da seção de livros raros, duas nomenclaturas da hoje seção de obras raras novamente, e por muito tempo divisão de obras raras. Aqui nós temos o que chamamos de marginálias, que são anotações manuscritas. A primeira obra é a Margarita Filosófica, uma edição de 1515, que é a mais rara de todas, embora ela tenha sido editada pela primeira vez em 1503. É identificada como a primeira enciclopédia moderna e abrange todas as áreas da ciência. Aqui a nossa intenção era mostrar as marcações de leitura, que são muitas que essa obra possui, e ela também faz parte do acervo fundador, possui o carimbo da Real Biblioteca. A segunda obra é uma Bíblia, ela foi traduzida por Lutero e foi oferecida à ABN em 1879 pelo Barão de Vasconcelos. É uma outra obra muito anotada, ela possui uma mancha de texto centralizada, com margens amplas, o que configura-se uma edição de estudo. Aqui. Nós temos os compêndios de medicina. Tanto essa capa quanto essa primeira folha de rosto são dessa obra, de 1815, que tratava das práticas de medicina itinerante, que era algo comum no Brasil do século XIX. Portanto, era uma obra constantemente manuseada. Então, para preservação dos seus sinais de tempo, fazer uma restauração em que restauração da capa, restauração das páginas, que eliminasse essas marcas, também seria apagar a história dessa obra. Ela foi feita para ser manuseada e pelas marcas que a gente pode notar, as orelhas bastante dobradas, a capa, a gente percebe que o livro foi bastante utilizado para a finalidade. E em seguida, uma Bíblia italiana, também com marcas de leitura. Chegamos, então, às marcas de censura. Essa não é a única obra censurada que nós temos no acervo, mas é uma das mais emblemáticas. É uma obra de Santo Agostinho. Nós temos a página de rosto, com carimbo da Real Biblioteca. É uma obra de 1661. O exemplar tem muitas rasuras e correções, como podemos ver na terceira imagem. E nessa imagem do meio, está anotado, está expurgada por ordem do Santo Ofício.
E chegando às considerações finais. Bom, mesmo estando em fase inicial, o inventário já apresentou alguns resultados, né? Não foram exatamente esses resultados que nós apresentamos aqui, mas em breve esperamos ter uma nova oportunidade. E apresentamos apenas o pinto-barata, mas nesse curto espaço de tempo a gente percebe que o levantamento das marcas de proveniência não pode ficar apenas relacionado ao inventário, seguindo uma metodologia do inventário. Vai ser um processo muito maior. A gente pretende transformar num projeto autônomo, escolhendo algumas coleções, porque, embora a gente tenha a intenção, quem sabe um dia, de conseguir radiografar todas as obras, o inventário está sendo elaborado dessa forma. A gente sabe que, para conseguir um resultado com as marcas de proveniência, a escolha de uma coleção e de um determinado nicho do acervo pode ser mais proveitoso nesse primeiro momento. E, além da Biblioteca Fluminense, nós pretendemos ainda escolher um outro acervo. Aqui nós colocamos a imagem da ficha que foi elaborada pela Jandira e pela Thaís, em colaboração com a Rosângela e com a Silvia, e nossa também, minha e da Adriana. Essa ficha vai ser utilizada a partir do momento que a gente comece a trabalhar as obras que vão ser escolhidas para o projeto de marcas de proveniência. Da Biblioteca Fluminense, a gente já encontrou alguns carimbos, já vai começar a preencher. Algumas coisas já estão anotadas, mas infelizmente eu não estava com esse material, de posse desse material em casa. E nós também, uma das conclusões é que nós precisamos chegar a um consenso sobre a padronização da descrição, de modo que facilite a representação e a recuperação dos dados. E isso, nós acreditamos que a gente possa conseguir que esse grupo de pesquisa seja um dos caminhos para que a gente consiga essa padronização, porque não é só a Biblioteca Nacional que possui exemplares com marcas de proveniência em profusão, são muitas instituições, assim como nós estamos vendo aqui em diversas palestras que já foram apresentadas e em outras que virão. E nós precisamos chegar a um consenso enquanto bibliotecários, enquanto grupo, enquanto instituições de acervo histórico, para que a gente represente esse acervo da melhor forma para ele ser recuperado tanto por nós quanto por o pesquisador. Temos a intenção também de identificar a presença de itens de outras instituições, itens que nós temos com determinado carimbo, determinado ex-libris ou marca de posse, que outras instituições possuam também. Quem sabe um dia a gente poder reunir isso virtualmente seria fantástico para o colecionador, para o pesquisador. Nossas referências. E eu gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa, ao projeto, ao Fabiano, ao convite para participar dessa sessão de palestras, desse ciclo de palestras. Agradecer a toda a equipe da Seção de Obras Raras, em especial aos nossos estagiários, que trabalham diretamente no inventário e que são responsáveis por muitas descobertas. Suzane Garcia, Larissa dos Santos e Michel Barbosa. Esperamos que eles continuem conosco, que ao retornar presencialmente a gente possa arredondar mais o nosso projeto. E é isso. Obrigada.
Olha a minha câmera querendo causar. A Adriana e Valéria, gostaria muito de parabenizá-las pelas histórias que revelaram e pelas narrativas que podem ser e que já despertam em nós a curiosidade, o desejo de entender e descobrir um pouco mais desses aspectos que aparentemente não possuem sentido, mas que uma vez compreendidos revelam tanto sobre os livros nos quais encontram-se registrados. Então, já agradecendo as meninas, lembrando que ao final das apresentações nós teremos um momento para conversar melhor com elas e tirar nossas dúvidas, fazer questões. Agora eu aproveito para convidar para a nossa conversa a Elisângela Silva da Costa. A Elisângela é doutoranda em História Social da Amazônia, mestre em Educação pelo PPGD da Universidade Federal do Pará, especialista em Gestão da Informação em Bibliotecas Digitais pela Universidade do Pará, e lá também ela se especializou em Administração de Bibliotecas, em Informática Educativa e bacharel em Biblioteconomia, então tem uma vasta trajetória dentro da Universidade Federal do Pará. Trabalhou nas bibliotecas da Universidade Federal, do Hospital Universitário João de Barros, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, do Instituto de Ciências da Educação, do Instituto de Geociências e do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Foi professora substituta na Faculdade de Biblioteconomia pela mesma instituição, gerenciou o site da Faculdade de Biblioteconomia, foi revisora da normalização bibliográfica da revista científica Agroecossistemas do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará e também da Faculdade de Ciências Agrárias da Unifespa. Atualmente é bibliotecária da Seção de Obras Raras da Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará e do projeto memorial do livro Moronguetá. Dei um negocinho aqui, mas foi. É membro do grupo de pesquisa e estudos sobre patrimônio bibliográfico e documental. A Elisângela vem apresentar para nós, na noite de hoje, Rememorando as Antigas Livrarias de Belém do Pará, um estudo com base nas etiquetas dos livros da coleção Anunciada Chaves. Então, Elisângela, será um prazer ouvi-la aqui. É um prazer já conhecer à distância, então a palavra é sua. Elisângela. Seu microfone. Boa noite, eu agradeço a todos pelo convite, pelo prestígio de estar nos assistindo. Aproveito e já faço o meu voto de parabéns a todos os professores, os que são efetivamente, os que não são, porque partindo do princípio de Paulo Freire, que todos ensinam a todos, né? A gente sempre tem que aprender com os outros. Então, teoricamente, todos nós somos professores. Aproveito também para mandar bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, porque nós estamos na época do Sírio. E hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês alguns aspectos sobre as antigas livrarias de Belém do Pará. Né? Pode passar, por favor, o slide. Então, desenvolvi esse tema, né, rememorando as antigas livrarias de Belém do Pará, um estudo com base nas etiquetas dos livros da professora Anunciada Chaves. Esse meu projeto de pesquisa ele é bem antigo, na realidade. Eu sempre me interessei pelas etiquetas dos livros. Então, eu colecionava elas como se fosse um hobby. Né? E sempre prestei atenção no detalhamento que essas etiquetas traziam e nos carimbos também. Então, com o passar do tempo, eu fui colecionando uma boa parte desses materiais. E participando de vários eventos, eu observei, né, que tinha como fazer um estudo com base nesse material que eu recolhia antes como hobby e depois passou a ser um objeto de estudo científico. Pode passar, por favor, o slide. Depois também que eu ingressei no grupo de pesquisa, né, sobre marcas de proveniência, então eu observei que esse material que fora coletado
anteriormente seria de muita valia, principalmente agora, para poder escrever uma página sobre essas livrarias de Belém, que é um material que é pouco explorado, né? Se nós formos identificar o que nós temos em relação à produção e circulação de livros em Belém do Pará, se a gente for pegar lá de trás, né, nós observamos que tem um certo delay em relação aos outros estados do Brasil. Por quê? Porque desde a época da colonização, infelizmente a nossa região não foi assim objeto de interesse de imediato dos colonizadores, né? Não foi descoberto de imediato ouro e prata. Então, nós tínhamos muita riqueza vegetal. Então, nós ficamos com esse delay. Separaram o país em dois grandes estados, que era o estado do Brasil, o estado do Maranhão e Grã-Pará, e nós ficamos nessa grande província, que ia das regiões que hoje são o Amazonas até mais ou menos o estado da Paraíba, né? Mas, enfim, isso daí é algo para nós vermos mais futuramente. Então, se nós formos pegar bem lá do início, no Pará, os poucos livros que circulavam, eles se deviam aos clérigos, aos administradores e aos militares, né? E fora esses, pouquíssimas famílias abastadas tinham acesso ao livro. Quando foi para o Império, essa situação começou a melhorar um pouco. Mas o grande boom da produção e circulação e venda de livros aqui no Pará se deu justamente com o ciclo da borracha, que ele teve início mais ou menos em 1870, né? Teve o auge mesmo de 1890 a 1912, e a partir daí ele começou a entrar no debacle por conta de um grande da produção que ocorreu na Malásia, né, que acabou basicamente com a nossa produção aqui. Então, durante o ciclo da borracha, nós tivemos muito dinheiro circulando, muito capital injetado em Belém do Pará, e por conta disso nós tivemos muitas livrarias, cafés, concertos e tudo mais. Pode passar. Então, qual é o objetivo da minha pesquisa? É justamente identificar quais são as livrarias, né, onde ficavam esses estabelecimentos. Eu pretendo fazer um mapeamento dessas livrarias, né, identificar que tipo de obras eles vendiam, levantar a nacionalidade dos livreiros e identificar qual a comunicação, o meio de comunicação que eles utilizavam para divulgar a livraria e os seus produtos, né. Pode passar? A metodologia utilizada foi trabalhar com os livros da coleção Anunciada Chaves. Essa coleção foi a primeira coleção que iniciou o projeto Memorial do Livro Moronguetá, né? Essa coleção, ela pertenceu a uma professora de grande projeção científica no estado do Pará, e fora também, porque ela foi membro do Conselho de Cultura. Ela foi uma grande bibliófila, ela tinha uma coleção com mais de 20 mil livros. Para vocês terem uma ideia, na casa dela, desde o início, desde a entrada até o final da casa, tinham estantes com livros. Só não tinha livro no banheiro, no resto dos cômodos tudo tinha, né? Então, por essas incongruências que existem nas nossas vidas, né, a Anunciada não casou e nem teve filhos. E ela teve poucos parentes vivos. Ela faleceu com 90 anos, né? E a essa altura ela já não tinha mais nenhum parente consanguíneo muito próximo vivo, né? E quando ela faleceu, foi apenas uma amiga dela que ficou tomando conta dos bens, e ela não priorizou os livros. Então, os livros, a casa foi vendida e os livros foram postos na rua, né? Então, desses 20 mil volumes que existiram, para nós, no Memorial do Livro, só chegaram 2.000, uma média de 5 mil livros. Nós, 2.674 já estão tratados e o restante ainda estão em tratamento, tá?
Pode passar o slide. Então, como foi feito esse levantamento? Eu fiz um inventário destes livros, né? E fiz a identificação, quais tinham as etiquetas e quais tinham carimbos. E a partir dessas anotações que eu fiz eu tirei alguns clusters, né? O que clusters são esses? Identificando quem era o proprietário da livraria, qual o nome da livraria, onde ela se localizava, que tipo de materiais eram vendidos nela. Pode passar o slide. Essa daí, para vocês conhecerem, é a professora Anunciada Chaves, né? Ela foi, de formação, ela era advogada, porém, ela tinha um verdadeiro encantamento pelo ensino da história, né? Então, o pai dela tinha sonho de ter um filho advogado. Ele não conseguiu ter um herdeiro do sexo masculino. Ele teve 4 filhas e ela era a filha mais velha. Então, ela astuciosamente fez um pedido para o pai dela de estudar direito, né, já que ele tinha o sonho de ter algum filho que fosse advogado. Então, ela solicitou que ele poderia realizar esse sonho através dela. E foi com esse estratagema que ela conseguiu estudar direito. Ela foi uma das primeiras mulheres de Belém do Pará a atingir o nível superior. Ela ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Pará em 1931, né? E por conta disso, pelos estudos, ela também, por conta de cursar nível superior, ela também teve penetração em outros ciclos intelectuais. Então, ela foi membro do Conselho de Cultura, da Academia Paraense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico do Pará. Inclusive, ela foi presidente do Conselho Estadual de Cultura por 15 anos, né? Então, ela era uma intelectual de grande projeção. E, inclusive, esses mapas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é mais ou menos o roteiro por onde ela passava. E ela era tão influente que quando ela comprava algum livro, as outras pessoas compravam também, porque sabia que se ela comprou, era um livro renomado, era um livro importante, interessante para você ter na sua biblioteca e poder fomentar a sua formação intelectual. Pode passar, por favor. Então, da consulta aos 2.774 livros, foi possível extrair 41 livrarias em Belém. E dessas 41 livrarias, desse montante aí, atualmente, em atividade, nós só temos 2. Tá? O recorte cronológico da pesquisa envolve o ano de 1891, que é o livro mais antigo que ela tem, e o ano de 2004. Tá? A professora nasceu em 1915 e faleceu em 2006. Aí vocês devem estar se perguntando, mas de onde vem esse livro do século XIX? É porque a grande parte dessa biblioteca que ela possuía se devia justamente à família, né? Então, ela foi herdando, como ela foi uma das últimas pessoas a pertencer a essa família, ela foi herdando o livro dos outros parentes. Pode passar, por favor? Então, nós temos aí o nosso primeiro gráfico, que é justamente do mapeamento das livrarias, né? Então, se vocês observarem aí, nós temos alguns bairros de Belém, que ainda existem, né? Que é o bairro da Campina, o bairro do Guamá, Batista Campos e o bairro do Reduto. O bairro da Campina é um dos bairros mais antigos daqui de Belém. Volta, por favor, no slide anterior. Não, volta. Está passando tudo. O bairro da Campina é um dos bairros mais antigos de Belém. Nós temos o bairro da cidade, a formação inicial é Cidade Velha e Campina, né? Então, justamente no bairro da Campina, que nós tínhamos várias livrarias e outros estabelecimentos comerciais. Passa para o próximo slide, por favor. Então, nesse bairro, existia uma grande concentração comercial. Então, por conta disso, que vocês observaram no slide anterior do gráfico, que a maior concentração de livrarias localizava-se justamente neste bairro, né?
Posteriormente, já na época da Revolução, na época das grandes guerras, né, e na produção industrial, surgiu muitos estabelecimentos livreiros no bairro do Reduto. Então, havia muitas fábricas gráficas, tanto que hoje em dia funciona o centro de memória, que funciona lá no bairro do Reduto, foi a nossa antiga gráfica da Universidade Federal do Pará. E um outro bairro que também teve bastante concentração foi o bairro Batista Campos, mas isso já é mais recente, mais ou menos dos anos 2000 para cá. Pode passar. Aí eu fiz uma distribuição aqui, dentre esses bairros, quais eram as ruas que tinham mais estabelecimentos comerciais de acordo com o material que foi extraído da coleção da professora Anunciada. A primeira rua onde concentrou o maior número de estabelecimentos foi a João Alfredo, né? Seguido pela Santo Antônio, a Padre Eutíquio. A rua João Alfredo até hoje é o coração do centro comercial de Belém. E o Biratã Machado dizia que a rua João Alfredo era equivalente à rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, por conta do número de livrarias, né? Ela também é parecida com a Avenida Paulista. Enfim, toda grande cidade tem um local, né, onde tem uma maior concentração de estabelecimentos comerciais livreiros. Então, no nosso caso, foi a João Alfredo. Aí eu elenquei essas outras para vocês terem um conhecimento das demais ruas que também possuem estabelecimentos comerciais. Pode passar? Aí coloquei aqui um mapa. Essa aqui é a rua Conselheiro João Alfredo, né? Essa que eu coloquei, essa seta grande. Era um grande logradouro, né? E ao longo dela nós temos vários estabelecimentos comerciais. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês uma grande livraria que nós tivemos, que foi a Livraria Universal, que ela tem várias sucursais espalhadas pelo Brasil e alguns países da Europa, né? E vou mostrar como ela está hoje em dia. Pode passar o slide. Em relação à origem dos proprietários das livrarias, né? Então, nós temos 10% brasileiros, 17% são portugueses. Os demais estão como não identificados. Isso daí é um desdobramento da minha pesquisa que eu ainda não consegui efetivar, né? Até mesmo porque eu ia dar andamento e aí nós tivemos essa pandemia e muitos estabelecimentos de pesquisa ainda estão fechados, né? Mas isso daí é um estudo futuro. Mas pelo pouco que eu apurei, vocês podem observar que a maior parte dos proprietários eram de origem portuguesa, não é? Muito mais do que brasileiros. Por quê? Porque para ter um estabelecimento desse, você precisava ter um local adequado, um mobiliário adequado, né? Os portugueses eles tinham mais facilidade de trazer os materiais importados, porque nós não tínhamos uma produção grande, a nossa produção é bem tardia, a nossa imprensa é tardia também, ela já veio surgir também no final do século XIX, não é? Pode passar. Em relação à divulgação dos livros e dos estabelecimentos livreiros, não é? Da coleção que eu estudei, a maior parte deles contém carimbos, os carimbos de identificação, né? Então, 90% deles têm carimbos e 10% não. Então, os carimbos, eles são a fonte seminal para poder desenvolver estudos em relação à gênese das livrarias aqui no Pará. Pode passar? Eu trouxe para vocês aqui umas amostras desses carimbos, né? Então, é possível verificar que tem embora seja um espaço diminuto, as informações contidas são muito preciosas, né? E os carimbos, eles são bem detalhados. Eles trazem o nome do proprietário, eles trazem o endereço, né? Alguns traziam até algumas titulações, como os livros mais baratos do Norte, ou especialista em partituras, ou algo assim do gênero. Era realmente uma boa fonte de propaganda, né? E também de identificação
Só que o que eu pude perceber que, com o passar do tempo, esses carimbos, as informações sobre os estabelecimentos em si foram sendo reduzidas. Esse carimbo que tem aqui na parte inferior, que é da livraria Ponto e Vírgula, por exemplo, só traz o nome da livraria. Mas os carimbos mais antigos que eu coloquei aqui na parte superior, vocês verificam que tem informações completíssimas que me ajudaram muito durante a pesquisa. Pode passar? A outra forma de identificação que os livros apresentam são as etiquetas, né? Mas foi uma forma de identificação um pouco diminuta em relação aos carimbos. Os carimbos realmente dominam a maior parte dos livros que eu pesquisei, né? Então, 46% apresentam etiquetas e 54% não. Passe para o próximo slide, por favor. Então, eu separei aqui algumas etiquetas, né, que os livros apresentam. Tavares Cardoso tem uma variação de 4 etiquetas. Eu coloquei só uma aqui, só para marcar, né? Essa Tavares Cardoso é justamente a Livraria Universal que eu falei, que é foi uma das principais, né, que nós tivemos. Infelizmente, ela não existe mais como livraria. Nós temos aqui o selo da Livraria Dom Quixote, que foi uma livraria que existiu por 2 anos. Ela existiu entre os anos de 1966 a 1968. Ela pertenceu ao escritor Haroldo Maranhão, só que ela foi uma livraria que durou pouquíssimo, mas que causou uma revolução em Belém, porque ela trouxe escritores renomados e estrangeiros, como Sartre, Michel Foucault e Simone de Beauvoir. Então, no dia do lançamento dos livros, essa livraria parou Belém do Pará, né? Então, o diferencial dela também é que ela tinha ar-condicionado, que para a época era algo assim, que era um conforto que Belém não tinha, né? Então, ela é uma livraria muito, muito marcante, a Livraria Dom Quixote, muito embora tenha existido somente por 2 anos. Nós temos aqui também a Livraria do Povo, também teve várias sucursais espalhadas aí pelo Brasil, né? JB Santos, que é uma variação também da Livraria do Povo. E temos aqui a Livraria Bittencourt, que ela é especializada em partituras e também em um produto que tinha uma aceitação enorme em Belém do Pará e creio que em outras capitais também, que eram os cartões postais. A cartofilia era um hobby muito frequente entre a elite do Pará, né? E a livraria Bittencourt era uma das livrarias que mais vendia cartões postais. A que rivalizou com ela muito de perto foi a Livraria Tavares Cardoso, né? Que além dos cartões postais, ela tinha muitos livros importados. Toda vez que se pensava em livros importados, você recorria à Livraria Tavares Cardoso, né? É interessante perceber também que na Livraria Tavares Cardoso trabalhou o João Lúcio de Azevedo. João Lúcio de Azevedo, ele é um importante historiador, jornalista, né, e político. Ele escreveu o Estudos Paraenses, ele escreveu Os Jesuítas no Grão-Pará, né? Ele tem uma produção vasta, embora ele seja português, ele tem uma produção de estudos muito grande sobre a Amazônia. Então, ele começou trabalhando como vendedor na Livraria Tavares Cardoso, na Livraria Universal aqui do Pará, e depois ele foi abrir uma outra filial da loja no Porto. Pode passar. Em relação às considerações finais, o que eu posso dizer a vocês é que esse levantamento, né, que eu fiz foi interessante por permitir conhecer estabelecimentos que até então tinham pouca divulgação, né, e muitos nem eram conhecidos.
Alguns desses destaques que eu falei para vocês, algumas pessoas têm conhecimento e ainda comentam até hoje ou escrevem uma ou outra coisa, né? Mas outras livrarias, muitas pessoas desconheciam. Esse trabalho está sendo bem oneroso até por conta disso também. Na realidade, é um grande quebra-cabeça, né, que eu estou montando e congrego, aproveitando o ensejo, congrego outras pessoas a me ajudarem nesse jogo de quebra-cabeças, né? Mas, de toda sorte, é um trabalho bastante prazeroso, né? E, ao mesmo tempo, ele traz um certo nostalgismo e uma tristeza também, porque dessas 41 livrarias, nós só temos em atividade 2, que são a Livraria da Universidade Federal do Pará e a Livraria Nossa Senhora Rainha dos Corações, que funciona até hoje na Igreja das Mercês, né? Ela pertence aos mercedários, ela continua no mesmo local, porém a função dela ainda é voltada para livros religiosos. No entanto, ela é desvencilhada da igreja, né? Ela funciona à parte, né? E desses 41 estabelecimentos, só funcionam esses 2, mas independente desses, outros estabelecimentos que existem ainda em Belém do Pará são apenas 8 livrarias, não é? Então, a gente faz ênfase àquele fenômeno que vinha ocorrendo em vários lugares, né, do mundo, que são o fechamento das livrarias, não é? Por toda essa crise que vem ocorrendo, por mudanças no comportamento dos frequentadores, né? Hoje em dia são raríssimas pessoas que saem para ir a uma livraria. Boa parte delas adquire pela internet, não é? A Amazon está aí para atender as nossas demandas informacionais, né? Muito embora eu ainda seja adepta do bom e velho livro impresso, né? Eu faço muita questão de consultar livrarias e eu ando por esses lugares por onde a anunciada andou e acompanho com tristeza, né, o fechamento delas ou a transformação dela em outra instituição que não tem nada a ver com o propósito do que aquele prédio foi desenvolvido anteriormente. Pode passar. Estão as referências, né, para quem tiver interesse em aprofundar ainda mais. Eu chamo a atenção aqui para esse trabalho da Damaso, que foi um TCC, mas a Daniele Damaso fez uma entrevista com a professora Anunciada Chaves, e nessa entrevista ela fala sobre os 20 mil livros e quais eram os destaques que ela tinha na coleção, né? Então, é um trabalho muito importante, porque ela pôde consultar a proprietária dos livros. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio, né? A professora faleceu em 2006 e eu estou desenvolvendo uma tese sobre a professora Anunciada. Estou tendo enorme dificuldade, mas esse trabalho da Damaso tem me ajudado bastante. Pode passar. Temos aqui mais algumas referências. Eu chamo a atenção aqui para o trabalho do professor Roberto Santos, que ele fala da história econômica da Amazônia. Aquele primeiro retrospecto que eu falei sobre a questão colonial, né, imperial e o boom da produção gomífera é muito bem retratado nesta obra dele. Pode passar. E aqui eu trago a foto da Livraria Universal, que existia lá na João Alfredo, né? Nessa foto central vocês podem ter uma ideia de como era o pátio, né, de atendimento, o interior da loja, os displays, né, com os livros, as estantes. E aqui ao lado, essa última foto é como está o prédio da livraria. Hoje em dia ela não é mais uma livraria, ela é uma loja de confecções, né? Vocês observam a favelização aí desse prédio, que é belíssimo, ele tem uma arquitetura mourística. O Tavares Cardoso era um grande bibliófilo também, apreciador de livros, livreiro, encadernador. Ele tem um chalé belíssimo que
existe até hoje lá no município de Coraci, que por dentro do chalé passava um lago. E hoje em dia esse belíssimo chalé é a biblioteca pública da cidade de Belém, né? Embora funcione no município próximo. E, infelizmente, como vocês veem, esse prédio é um dos grandes expoentes da Belle Époque aqui no Pará, e hoje em dia esse prédio foi favelizado, como vocês estão vendo. Tá? Mas, de toda sorte, não quero estragar a noite de ninguém, né? São coisas que acontecem. Acho que existem outros modelos de prédios que tiveram tempos áureos e hoje em dia já estão com uma requalificação, né, no mercado. Mas, enfim, era o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Agradeço a plateia e agradeço ao convite, né, ao professor Fabiano, que eu sempre digo que ele é o nosso padrinho do projeto Memorial do Livro Moronguetá, e a todos que estão me assistindo. Muito obrigada. Ah, surpresa, apareci. Muito obrigada, Elisângela. Adorei a tua apresentação. Enquanto você falava, eu ficava aqui pensando sobre o caminho tortuoso do livro no Brasil. É tão interessante poder ouvir um pouco sobre o Pará, né? Nós que ainda temos e que permanecemos nessa centralidade que os meios de comunicação acabam proporcionando, né? Sempre falando e discutindo aspectos aqui do eixo Rio-São Paulo, e por vezes aspectos tão interessantes como aqueles que você apresentou hoje à noite, não apenas são desconhecidos da população do Pará, mas são completamente ignorados pelo resto do país. Então foi uma excelente oportunidade, pelo menos para mim, eu acredito para os participantes também, poder conhecer um pouco da história e perceber que também no Pará nós temos figuras ilustres que precisam ser extremamente criativas para conseguir avançar quando nós falamos em educação, né? Você bem começou citando o caso do professor, e realmente para você ter acesso e direito à educação no país, você precisa romper com uma série de visões ainda pré-concebidas que acabam adiando sempre esse futuro que todos nós queremos tanto poder vivenciar no nosso país. Mais reflexões que a gente pode começar a tecer ali no contexto das perguntas. Tenho aqui várias perguntas. Se vocês me permitirem, eu começo com a Adriana e com a Valéria, e depois a gente passa para a Elisângela, pode ser assim? Vocês concordam? Tá? Então, vamos lá. Então, Valéria e Adriana, em um dos slides vocês comentaram: conhecer e identificar os itens e coleções que compõem o acervo e, por conseguinte, suas marcas de proveniência é o primeiro passo para se planejar ações que otimizem a difusão e disseminação do conhecimento. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, sobre essa perspectiva? Pode falar, Valéria. Bom, se a gente não conhece o acervo, fica difícil fazer um planejamento de preservação de obras que precisam ser restauradas, obras que precisam passar por algum processo de reparos, planejar projetos que necessitem, às vezes, de verba para serem executados. Demonstrar a importância do acervo, muitas vezes, facilita, né? Mostrar o que a gente tem de mais raro, o que a gente tem de mais especial, que tenha que ficar que necessite ser preservado mesmo para ficar para a posteridade. E a Biblioteca Nacional, como um todo, é
é uma instituição que abriga diversas obras de acervo, não só nacional, como acervo mundial, né? Pela história da nossa instituição, que é uma instituição que chega ao Brasil já com muitos itens. Ela foi comprada pelo governo na época da independência para permanecer no país. Então, todas as ações de preservação, de digitalização, o que é necessário digitalizar, o que é necessário digitalizar primeiro, né? O que é mais urgente, o que ainda não está disponível ao pesquisador, o que o pesquisador mais consulta, quais são as obras mais procuradas, quais são as coleções que a gente possui, quais são as coleções que a gente pode cruzar os dados com outras instituições. Tudo isso se faz necessário e só a partir do conhecimento do acervo, do inventário, até para a gente identificar a quantidade dos nossos itens, né? Porque nós temos uma estimativa e é uma biblioteca que está sempre em crescimento. A gente recebe obras de outras seções da Fundação Biblioteca Nacional. Às vezes uma obra que ainda está em obras gerais passa para o acervo de obras raras e vice-versa. Então, qualquer ação ela precisa ter números, né? Essa que é a verdade. Então, a gente precisa conhecer as marcas que ali estão, a procedência, para poder executar qualquer projeto de pesquisa futura. Obrigada, Valéria. Temos mais uma pergunta. Notamos que há projetos sendo desenvolvidos em outras seções da BN. Como se dá a interlocução dos projetos que estão em desenvolvimento com aqueles que vocês também estão construindo? Bom, nós estamos sempre conversando. Tanto é que essa ficha, né, que eu mostro no final, ela foi elaborada pela Jandira e pela Thaís, depois de uma das reuniões do grupo de pesquisa do Fabiano, e nós nos reunimos para elaborar a ficha. Jandira e Thaís, do Laboratório de Restauração, que já tem prática na elaboração desse tipo de material, ficaram responsáveis por fazer a base. Nós fizemos algumas considerações. A Rosângela e a Silvia do Planor também colaboraram e a gente chegou nesse modelo. Então, nós estamos sempre conversando com a divisão de manuscritos, a divisão de iconografia. A biblioteca, a gente não tem como trabalhar isolado, né? As coleções estão distribuídas, elas ficam separadas por tipologia. Tem material de diversas coleções que estão em manuscritos, estão em iconografia, estão em obras raras. E a gente pretende, sim, que seja um projeto maior. A gente pode começar por obras raras. A Jandira e a Thaís estão pegando duas coleções que nós temos também, a Teresa Cristina e o Salvador de Mendonça. Então, é sempre tudo interligado, não tem como trabalhar sozinho. Para disponibilizar, depois a gente trabalha com o pessoal da digitalização. Se precisarmos, vamos trabalhar com o pessoal da preservação, da restauração. Muitos dos documentos da Biblioteca Nacional nós vamos encontrar na seção de manuscritos. E algumas marcas a gente vai também recorrer ao acervo de iconografia, ao acervo geral. Não tem como trabalhar individualmente por seção. A gente monta nossos projetos, mas sempre com a colaboração de toda a equipe da biblioteca. Mais uma, e depois nós vamos para a Elisângela. Por fim, a questão versa sobre a ficha, essa ficha que você cita, sobre a qual eu particularmente tenho muita curiosidade, especialmente em relação àquilo que você apresenta, que é uma padronização, mas como padronizar uma linguagem, que é uma linguagem natural, aquela que está presente nas obras, e traduzi-la para um sistema, para permitir que ela seja recuperável por esses usuários. Então, vocês estão pensando
na criação de um instrumento que controle essa linguagem, que faça algum tipo de equivalência, ou esse aspecto ainda não foi discutido entre vocês? Bom, é cedo ainda, né? O nosso projeto ainda está muito no início, o inventário está muito no início, a demanda inicial foi o inventário, e a partir daí, ao mesmo tempo, a gente conheceu o projeto de pesquisa sobre marcas de proveniência e começou a participar. Mas sim, temos intenção de elaborar mais para frente uma linguagem documentária, uma linguagem que não seja só a linguagem natural. Essa ficha, por enquanto, é a nossa base, é o nosso primeiro registro, digamos assim, né, do que a gente vai encontrar. Foi uma forma mais rápida que a gente pensou para começar a trabalhar o acervo. E a gente tem intenção, quando retornar, começar a pensar nas coisas com mais calma, e eu acho que também não vai ser um trabalho só da biblioteca, eu acho que vai ser de todo o grupo, acho que a gente vai ter muita ideia a trocar para conseguir chegar em alguma plataforma, em alguma linguagem que seja um padrão. Adriana, Valéria, muito obrigada. Obrigada. Agora, Elisângela, convido você para as perguntas. Elisângela, esse teu trabalho que apresenta um viés no âmbito das discussões sobre patrimônio bibliográfico, você poderia comentar um pouco das histórias desveladas que estavam encobertas? Por exemplo, algum tipo de livraria pouco ou nada falada? O microfone está fechado, Elisângela. Perdão. A livraria Dom Quixote, por exemplo, como eu falei, foi uma livraria que durou apenas 2 anos, né? Poucas pessoas conhecem, talvez por conta disso, né? O escritório do Maranhão ele é bastante conhecido, mas poucas pessoas sabem dessa faceta livreira dele, por exemplo, né? Então, as demais livrarias, a Livraria Carioca, a Livraria Olinda, né, a Agência Martins, muitas delas eram sucursais de outras que existiam em outros estados do Brasil, não é? Então, a Livraria Bittencourt, ela é uma livraria também diferenciada. Por quê? Porque ela pertence a uma família abastada aqui de Belém, de músicos. Então, ela até tem um diferencial por trabalhar essencialmente com materiais como partituras. Aí depois ela pegou esse filão da cartofilia, que era um hábito, né, para você ser um cidadão culto, né, abastado, civilizado do Belém do Pará, você tinha que colecionar cartões, né, e ter os livros, e ouvir música, etc. Então, essa livraria, particularmente, é uma livraria que eu chamo a atenção como uma das grandes, das grandes pérolas que está encoberta, né? Que precisa de muito estudo, dentre outras. Que eu ainda irei pesquisar ainda mais, né? E aproveito para... Já jogo para a audiência e quem tiver interesse, que está à disposição. A pesquisa não é minha, a pesquisa é de todos. Né? O único aspecto que nós podemos destacar durante essa pandemia é realmente essa consciência de que nós podemos trabalhar à distância. Então, aqueles que desejam conhecer um pouco a história de um Brasil que o Brasil não conhece, está aí o convite da Elisângela para participar dessa pesquisa. Então, mais uma pergunta. Estudar a história das livrarias é mergulhar na cultura material de determinado contexto social. É possível, pela pesquisa, compreender as próprias formas de entrada desses livros na cidade de Belém? O que era produção local, o que era importado de outros países ou chegam de outros estados do Brasil? Com certeza. O que nós observamos que, principalmente, as maiores livrarias, elas trabalhavam com importados. Não é? Por quê? Porque isso era reflexo também da própria população que consumia. A grande população, né, o grosso do povo paraense não tinha muito acesso a esses livros. Não é?
apesar dos grandes investimentos, do ciclo da borracha, esses estabelecimentos tinham um público cativo, e era a elite, né? Essa elite também não priorizava tanto as produções locais. A prioridade deles, como reflexo de outras capitais que também tiveram sua Belle Époque, eram justamente as produções francesas, os romances franceses. Então, o grosso dessas livrarias, o alvo delas eram livros importados. Só depois, com essas outras livrarias, como eu disse, que eram reflexo de outros estabelecimentos de outros estados, que nós conseguimos ter mais produções visando os nossos escritores brasileiros, né? E só muito depois que vieram os autores paraenses. Os autores paraenses, eles ficaram restritos às produções didáticas, né? Então, eles faziam uma pequena produção que era consumida naqueles colégios, nos próprios colégios. Nós temos, por exemplo, o Colégio Paz de Carvalho, que era um estabelecimento que tem mais de 150 anos, e ele era o único estabelecimento que era autorizado pelo Colégio Pedro II, aí do Rio de Janeiro, a proferir exames nacionais, né? Então, por conta disso, o Paz de Carvalho tinha uma produção de livros valorizando os autores paraenses. Então, tem muita coisa, realmente, tem muitos desdobramentos aí. Como eu disse, eu comecei com um hobby só colecionando, né? Humildemente, na livraria, olha no que está dando, né? São as surpresas que a pesquisa nos proporciona. E, por fim, Elisângela, deixa eu até aumentar um pouco aqui a imagem, que ficou um pouco pequenininho. Você tem alguma informação sobre a Livraria Clássica de Belém? É a JB Santos. Essa livraria, ela é muito importante justamente para a produção e venda dos livros didáticos. Essa livraria JB Santos foi uma das livrarias que tinham livros a preços mais em conta, né? E foi uma das livrarias que mais teve vendas, né? E também outros estabelecimentos que surgiram a partir dela, né? E também essa livraria, ela tinha um grande contingente de pessoas trabalhando, e eles procuravam aprender com os estrangeiros e eles abrasileiravam o modo de produção, né? Então, dessa livraria JB Santos saiu um dos nossos grandes encadernadores, que é o Tó Teixeira. O Tó Teixeira, se você me permite um pequeno adendo, eu gosto muito da história dele, que ele era um descendente de escravos, ele era copeiro de grandes famílias aqui de Belém, e ele assistia os madrigais que existiam nessas casas, né? Porque ali para nossos caboclinhos eram vestidos à besta, então eles tinham dinheiro mesmo, né? Eles traziam grandes óperas, né? Grandes companhias teatrais, para poder fazer espetáculos nas casas deles. E o Tó Teixeira, como copeiro, ficava lá assistindo. E o que ele assistia, ele levava para a comunidade dele e ele reproduzia aquilo que ele assistia, né? E ele foi trabalhar na JB Santos, e lá ele aprendeu a técnica da encadernação e da tipografia. Então, depois dele se assenhorar daquelas técnicas, ele abriu a própria encadernadora e tipografia dele. Então, ele dizia assim, olha, eu preciso de 5 dias para encadernar esse livro. Era mentira, ele só levava 2 dias, só que ele queria os outros 3 para ele ler o livro. E graças a isso ele se tornou um grande intelectual, tanto que hoje em dia a Lei de Incentivo à Cultura aqui do Pará se chama Tó Teixeira. Veja, a criatividade do ser humano, ela realmente nos impressiona, né? Numa situação de trabalho, você, lógico, acaba demorando a entrega do produto para o cliente, mas ele também aproveitava aquela oportunidade para compreender, entender e ler aquela obra que estava ali com ele. Muito interessante, Elisângela. Realmente, eu imagino que nós poderíamos ficar horas aqui conversando sobre as histórias que você tem e sobre como esse seu percurso de investigação dá a possibilidade, não só para todos nós conhecermos um pouco, mas aí eu já gostaria
já caminhando para o encerramento do nosso encontro de hoje à noite, destacar e mostrar como as duas palestras mostram e comprovam que os bibliotecários contam a história do Brasil. Contam a história do Brasil com foco no livro, a partir do livro, a partir desse objeto que instiga e que motiva a todos nós em nossos cotidianos, nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, nós podemos conhecer um pouco das dificuldades, dos percalços e também das vitórias que esse objeto proporciona a todos nós. Então, aqui, em nome da equipe de organização, aqui eu também já aproveito para agradecer ao evento, vocês precisam ser informados sobre isso, se já não sabem. A organização do evento é absurda. Então, nós que estamos aqui na mediação, recebemos todos os detalhes, recebemos os currículos dos palestrantes, as apresentações, os artigos, somos orientados aqui, por vezes a pessoa só quebra o protocolo porque ela quer quebrar o protocolo, mas ela foi orientada sobre qual deveria ser o procedimento correto a ser adotado. Então, todo esse estar à vontade para falar com vocês, ele é resultado de um grande trabalho que foi feito na organização, na preparação. Então, aqui, mais uma vez, meus parabéns ao professor Fabiano e a toda a equipe. Já deixei, meninas, um Fabiano avisado, olha, a equipe está merecendo um churrasco depois para celebrar a vitória lá ao final do evento, né? Sem aglomeração, tá, pessoas? Então, número reduzido, todo mundo de máscaras e bem. A Adriana, a Valéria e a Elisângela, meu muito obrigado. Aprendi bastante com vocês hoje à noite. Pude tirar um pouco, né, nesse dia de tantas atividades, dedicaram alguns minutos do meu dia para aprender um pouco mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem e sobre como o nosso país é beneficiado graças à dedicação e o trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia de vocês. A todos os participantes, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso encontro. Desejo a todos uma ótima noite e um excelente final de semana.